Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Café e Negócios. Hoje com a participação mega especial do nosso amigo Daniel Rodrigues. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, Vanise. Prazer estar aqui contigo novamente. Fico muito feliz que você esteja aqui com a gente, na Unorte novamente. E gostaria que você contasse um pouquinho da sua experiência, nem falei seu currículo todo, né? Hoje é o fundador da CCLI, fundador do Poli, mas conta aí pra gente um pouquinho dessa sua trajetória. Eu costumo dizer, né, que eu tenho um tripé profissional que é calcado em educação, inovação e empreendedorismo. Essas três, né, palavras regem aí minha força de trabalho. Então eu comecei muito jovem com ensino de idiomas e a minha primeira empresa, né, foi a CCLI Consultoria Linguística. Eu fundei justamente para exercer, né, esse tripé na prática, uma empresa com DNA bastante inovador, que colecionou, né, inclusive algumas premiações na área, e que também comecei a exercitar, né, essa atitude empreendedora, né, não era tão comum assim antigamente, quando eu comecei, faz 20 anos isso. Um professor, nós comemoramos, né, 20 anos de empreendedorismo na CCLI esse ano nós comemoramos nosso aniversário, e 20 anos atrás ainda era o início, né, desse estímulo de uma cultura empreendedora, de existir os grupos, né, o próprio núcleo do Jovem Empreendedor da CIRP, ele nasceu no mesmo ano que a CCLI nasceu, um mês antes. Então, quando eu fundei a CCLI, eu participei das primeiras reuniões do núcleo de jovens, então era onde a gente tinha uma tribo, né, se formando, de apoio, porque sempre é muito importante, né, o empreendedor poder ter um grupo de apoio, poder contar com outros, né, para poder se ajudar, aprender com desafios, se superar, estimular. E por isso que eu mantenho, né, até hoje grupos também, estimulo, participo de associações, porque isso nos ajuda a desenvolver, né, a nossa jornada empreendedora aí ao longo do tempo, né. Mas quando você começou, você veio da área, né, da área pedagógica ali como professor em algumas escolas, e aí teve a necessidade de montar a sua própria escola. Como na foi verdade, eu vinha desde os 14 anos que eu dou aula de inglês, né? Eu comecei dando aula numa escola de idiomas na cidade que eu morava antes, que era Bebedouro, e voltei para Rio Preto, sou nascido aqui, voltei para a faculdade, aí me graduei e fiz pós-graduação. Eu fiz uma das primeiras pós-graduações do Brasil em gestão do ensino à distância, lá em 99, já mostrou a idade, né? E na sequência eu fui fazer meu mestrado, comecei a trabalhar em universidade, inclusive fui professor aqui da instituição por um período no curso de tradução. Eu formei tradutores, formei professores, e sempre com essa vontade de contribuir para o grande desafio de todos os profissionais, que é aprender a língua com proficiência, né? A gente tinha muitos profissionais que estudavam a língua, mas que na hora do vamos ver, na hora que precisavam de verdade superar algum desafio, travavam, não conseguiam. Então, o meu mestrado eu fui pesquisar como a gente conseguiria ter um método de trabalho que contribuiria mais para a fala, né? Para a oralidade. Então, a minha pesquisa foi em descobrir como a linguística aplicada poderia trazer, né, luz ao processo de ensino, de aprendizagem de idiomas, para contribuir para a oralidade. Então, a conversação era o foco. E quando eu terminei o mestrado, foi um mestrado muito profundo, muito rico, que me levou a vários convites, né, inclusive alguns fora do Brasil, para poder participar de congressos, apresentar trabalho. Então essa troca de experiência toda me deu essa inquietude de que não poderia ficar parado na dissertação, tinha que vir para o mundo real. Eu não sabia que tinha nome, né, que era empreender, mas eu assumi esse risco na época, montando um pequeno escritório de consultoria. Eu era o único consultor naquele momento, né, e aí eu percebi que nós tínhamos uma contribuição real, um propósito muito claro, que não era dar aulas, mas um propósito de ajudar a transformar a vida dos profissionais por meio da proficiência na língua, né? Então a gente começou a ajudar, e quando a gente ajuda de verdade, né, cumpre o propósito de verdade, aí um gera o outro, o boca a boca foi crescendo, e aí nos levou a formar equipe, a montar um modelo de negócios, a aprender sobre gestão, né? Tudo isso foi sendo desafios que eu fui precisando aprender ao longo da jornada. Agregando. E que até hoje, né? Até hoje você participa comigo da comunidade do Reinvente Ser Gente, que é a comunidade que eu desenhei lá no início da pandemia, justamente para ser um lugar de aprendizagem contínua, porque os desafios são contínuos, e se a gente quiser sempre estar evoluindo e inovando, é importante estar aprendendo também, né? Um
modelo do lifelong learning. O lifelong learning na prática, Deixa eu isso só fazer mesmo. um parênteses aqui. O trabalho da consultoria linguística é a mudança da mentalidade, na verdade, né? É isso que é o trabalho. O mais bonito, né, da nossa visão de trabalhar com línguas, né, na consultoria linguística, primeiro que a CCL foi a primeira empresa de consultoria linguística do Brasil. Nós temos, inclusive, alguns artigos publicados que ajudam a faculdade, inclusive lá do Rio de Janeiro, o Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eles têm um curso de linguística aplicada e a gente ajuda a trazer para o profissional que está sendo formado essa visão, né, de trabalho como consultor linguístico. A CCL recentemente está estruturando também um curso que ele sempre foi interno de formação de consultores, mas que nós devemos lançar para o mercado em breve para ajudar a formar novos profissionais nessa visão. E o que é o grande diferencial? Em vez de focarmos a língua como as escolas de idiomas, né, que tem o seu propósito, que tem o seu espaço, a gente foca o ser humano dentro do processo de aprendizagem. Então, a primeira etapa é um diagnóstico que vai me ajudar a entender quem é a Vanise, quais são as experiências de vida que ela carrega, as crenças que ela traz, né, como a gente consegue entender qual é o sonho dela com essa proficiência na língua, para que quando eu for elaborar o projeto da Vanise, seja personalizado. Então, que ele consiga contribuir para a mudança de mentalidade quando necessário. Às vezes não, tem gente que já chega super alinhado, né, para aquilo que precisa, porque no projeto, né, pedagógico, além das competências da língua, nós trazemos competências comportamentais e competências emocionais, né? Porque o ser humano, quando a gente integra o pensar, o sentir e o agir, a gente favorece o desafio, né? Ter a competência para o desafio. E muitas vezes a gente não consegue aprender porque o nosso comportamento não nos ajuda ou porque uma emoção nos prende. Né, nesse processo. Sim, e mais recentemente, inclusive, a gente fez toda uma atualização, né, de visão, porque quando a gente passa por uma jornada de aprender um idioma, nessa visão de trabalho que a gente faz, a gente acaba desenvolvendo outras habilidades muito importantes no mundo de hoje, especialmente no mundo que pede inovação o tempo todo, né? Ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo básico que você citou agora, de mentalidade. Um dos maiores problemas que um aluno enfrenta, que impede que ele aprenda a falar mais rápido, é o medo de errar. Então, nós seres humanos, quando a gente vai falar, a gente tem aquele desejo de falar certo. E o medo de errar quando falamos, muitas vezes nos trava. Que é a maior trava, por exemplo, para a inovação. Exatamente, eu fiz essa ponte. Então, esse medo de errar na sala de aula de um processo de ensino de idiomas, quando eu começo a problematizar isso e a ressignificar essa emoção e a trazer uma postura diferente para lidar com isso, quando eu consigo, o meu objetivo aqui dentro está em me aproximar da proficiência que eu quero, da minha meta. Então eu vou fazer isso com o meu aluno porque é o meu objetivo ajudá-lo a se transformar para poder ter o idioma no nível que ele precisa para os desafios da vida dele. Mas depois que ele consegue lidar com esse medo de errar para o programa de aprendizagem de idiomas, ele também leva isso para o trabalho, leva isso para a vida dele. Então, nos ambientes de inovação, que o estímulo, né, ao erro é necessário, ele já vai ter essa habilidade mais desenvolvida do que antes. Então, é um dos exemplos e temos várias outras competências que são desenvolvidas juntas. Eu posso dizer que eu vou para a CCLI para desenvolver a minha habilidade de idioma e eu saio de lá com uma bagagem muito maior de outras habilidades, por exemplo, de me tornar uma pessoa inovadora. Pois é, a gente até usa o nosso novo slogan, né, dos 20 anos, que você sai de lá com habilidades para a vida, né? Porque a gente trabalha esses princípios da cultura inovadora humanizada na prática. Então, o nosso aluno, ele vai poder ter contato com outras habilidades. O mundo hoje, por exemplo, ele pede, né? Ele pede que a gente consiga lidar com o pensamento crítico. E quando a gente traz dentro do ensino do idioma atividades que vão exigir pensamento crítico para aprender o idioma, eu estou exercitando uma habilidade que é uma das 15 principais habilidades para o futuro, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. Exatamente. Então E como hoje todo mundo é muito corrido, ainda tem esse bônus, né, de que ao mesmo tempo eu estou integrando várias habilidades, porque se eu estou falando de um ser humano enfrentando um desafio, quando eu aprendo, né, desenvolvo habilidades para poder superar esse meu desafio, e se são habilidades necessárias para outros desafios, como eu aprendi,
consigo aplicá-las, né? Eu consigo Eu já aplicá-las. sei aplicar. É muito parecido, por exemplo, com o que vocês fazem num curso acadêmico, que antigamente ele ficava muito preso na teoria, mas que hoje se estimula, né? Então a gente conversou já sobre as práticas de vocês aqui no Centro de Inovação, aqui no próprio estúdio, né? Temos o Pedro que está aqui. EAD. Então a gente tem o convite para que a habilidade seja desenvolvido em prática junto com o processo de aprender em sala de aula. É muito mais potente. Então, dentro da metodologia da CCLI, a gente diz que a gente convida o mundo real para vir fazer parte da sala de aula. Ainda mais que língua é algo aberto, a gente traz tudo que está disponível no mundo, em canais, em YouTube, em textos. Teve aulas, por exemplo, que a gente usou essas novas inteligências artificiais para poder ajudar o aluno não só a aprender sobre a inteligência artificial, mas a discutir sobre ela e fazer discussões de pensamento crítico na língua, né? E aí ele sai de lá tendo entrado em contato com outra habilidade, que é poder utilizar a IA para poder desenvolver uma arte, por exemplo, mas que o objetivo principal é uma competência de língua. Sim. E aí, ao fazer isso, integrando outras habilidades, fica mais relevante, é um engajamento um pouco maior, né? A gente consegue ter... com certeza, muito maior. Mais efetivo, é o que a gente busca, né? A gente diz que o nosso compromisso é justamente com o resultado. É isso que muda a perspectiva de uma consultoria linguística de um curso convencional. Porque nós temos uma metodologia que, inclusive, replica metodologia ágil de inovação. Um projeto de aprender o idioma, ele sempre é de longo prazo, geralmente. Então, é 1 ano, por exemplo, de prazo. E 1 ano, hoje em dia, para os jovens, especialmente, até para nós, mas... É muito. Né, até para nós, hoje em dia, é muito tempo. Então, a gente precisa ter a dimensão em etapas menores. Então, a gente fatia o ano em 4 trimestres e criamos os objetivos do trimestre. Nós temos o relatório trimestral de desempenho. Então, para eu conseguir chegar no final do ano na minha meta, eu preciso alcançar essa primeira etapa de 3 meses. E como 3 meses também é um horizonte um pouco mais longo, a gente divide esse período em 3 sprints mensais. Então, a metodologia ágil de OKRs, né, aplicada ao idioma. A gente abre o mês com a turma nova, com a competência daquele mês. A gente fecha o mês com a bússola individual do aluno, fazendo a parada no porto para poder avaliar o resultado. Isso. Porque se eu consigo o resultado do primeiro mês, se eu consigo do segundo mês, se eu consigo do terceiro mês, eu bati a meta do trimestre. E se eu faço isso consistentemente, eu garanto a meta do ano. O ano todo, com certeza. Você me traz assim o que eu consigo interpretar, né? O aprendizado de idioma, você aplicando vários conceitos da área de gestão, né? De inovação, de metodologia ágil. O Daniel ali profissional da sua empresa. Agora eu quero ver o Daniel fora dali, assim, o que você, nesse processo todo que você construiu, toda essa metodologia, e aí eu reconheço realmente, dá pra gente ver como que ela nasceu diferente, né? A CCLI nasceu, tá no DNA mesmo a inovação. Como que isso te impulsionou para todos esses N outros projetos aí, para você contar um pouquinho pra gente também? É legal isso, né? Porque assim, eu tive uma experiência pouco antes da pandemia que me ajudou a ter mais clareza, inclusive, disso, porque minha vida sempre foi muito simples, né? Nessa decisão que é tão difícil às vezes, né? No início da minha jornada profissional, eu não tinha dúvidas que eu queria ser professor de inglês. E eu comecei tão jovem porque é o que eu queria de verdade. Tinha 14 anos, hoje o pessoal não sabe, né? Que hoje tem 14 anos. Nem pode mais, né? E quando eu fui escolher a faculdade, não era uma escolha, eu só queria este curso. Então eu só prestei a Unesp e a USP, passei nas duas, escolhi a Unesp para voltar para Rio Preto, e aqui era o curso de tradução, era mais aprofundado, então já era uma paixão. E conforme eu fui me dedicando a construir a CCLI, fui descobrindo, né, também essa vocação empreendedora, fui entendendo essa habilidade de inovação, se tornou o tripézinho por isso. E tudo que foi acontecendo foi desdobramento, né, consequência desse propósito de ajudar as pessoas a atingir um resultado de verdade dentro desse eixo de inovação, de educação e de empreendedorismo, que me levou a participar de outros negócios de educação, né? Então, fico muito feliz, né, de ter a oportunidade de estar com a Ana no Segente, com os meninos na Aptitude, com a Letícia no STB, que foi a nossa primeira spin-off da CCLI, que era a CCLI Travel, né, que é para intercâmbios.
com o Pedu, com o Renan, agora com a EdTech do app do Pedu, mas todas elas são empresas orientadas, né, à área de educação, com bastante DNA de inovação e um fomento ao empreendedorismo, mas começou muito naturalmente, de dentro para fora. Agora, né, aos 20 anos, a gente começa a desenhar uma estratégia de inovação em horizontes 2, horizontes 3 de inovação, para que a gente tenha isso também consistentemente dentro do DNA da empresa. E muitas iniciativas, né, como o próprio Reinvente-se Gente, como a formação em cultura inovadora humanizada, o livro, né, são desdobramentos dessa essência, né? Então é realmente muito importante para mim poder viver essas oportunidades no dia a dia. A coisa é tão intensa, começou a transbordar, né? Eu preciso compartilhar, o Daniel precisa compartilhar tudo isso que você estava vivenciando ali, construindo, porque realmente é muita coisa boa para trazer mesmo, né? Para os empreendedores, para tanta gente que está buscando. E traz muito esse conceito que a gente defende aplicado na prática. Então veja, por exemplo, a CCL, né, hoje, ela tem um modelo 100% remoto. Mas isso foi acontecendo à medida que a gente foi aprendendo a lidar com todas as evoluções do mundo. Então, lá em 99, como eu te contei, eu fiz a primeira pós em gestão do ensino à distância. Então, eu já tinha uma visão de que era algo importante para eu aprender, porque poderia me ajudar. Mas o contexto não deu vazão para aquilo naquele momento. Mas quando foi 2010, e já faz 13 anos isso, nós tivemos um desafio de ter um grupo de clientes que eram engenheiros e estavam se preparando para participar de um projeto que envolvia engenheiros de outros países e todas as conversas seriam em inglês. Eles eram de Rio Preto e faziam aulas presencialmente com a gente e bem específicas, né? Ligadas a esse desafio. E, gente, engenheiro é maravilhoso, né? Porque faz planilha, tem disciplina, tem aquele rigor das exatas, né? Que ajuda. É muito lógico. Então, eles criaram as planilhas, eles eram muito aplicados e tinha uma consistência e uma conformidade de resultados muito grande. Até que começa o projeto e alguns começam a ter que viajar de repente, começam a perder aula. E como tem essa revisão de resultado, né, a gente percebeu num relatório que aqueles que não precisavam viajar continuavam bem, mas os que estavam viajando começavam a ter queda de performance, não ia atingir o resultado. Numa escola normal, é um problema do aluno que está faltando. Numa consultoria que tem esse propósito de atingir o resultado, a gente se pergunta, o que a gente pode fazer dentro desse cenário? E aí, como tinha aquela experiência de EAD, como tinha... Estava guardadinho lá, reservado. Tínhamos o Skype, que já existia como videoconferência. Tínhamos a Gabi, que é a nossa gerente pedagógica, que tem mestrado em ensino de idiomas com novas tecnologias, na Federal de São Carlos. Então a gente reuniu todas essas forças internas e fomos construindo uma forma de ajudar esses alunos a terem as reposições e com o apoio da Gabi depois nós transformamos isso num produto. Então o produto, na verdade, nasceu de uma necessidade de ajudar o cliente a cumprir nosso propósito. Um cliente específico que deu essa força toda. Para um novo então, modelo. Além de ter visão, né, é importante a gente ir aprendendo com o que o dia a dia nos traz. Mas estar aberto, né, Daniel? Tem que Porque estar a gente vê que às vezes tem empresário que tá passando na frente dele, é uma oportunidade, na verdade, né? E ele pensa que está focado no cliente, mas não necessariamente. Né? Ou então, é um grande desafio. Ou então ele foca, você poderia ter focado só nesses engenheiros, só nesse grupo exclusivo, resolvemos o problema deles, deram resultado, tá bom, vamos continuar a nossa vida aqui. Sim, mas e não faria, né? O certo e o errado é sempre muito relativo. No nosso caso, foi o embrião do produto individual para videoconferência. Depois, em 2015, quando a tecnologia ficou mais avançada, a gente pôde ter uma CCLI completamente digital, que já começou a fazer a expansão nacional pela videoconferência, que na época a grande barreira era o aluno. O aluno, de cada 10 alunos, 9 queriam presencial, eles não aceitavam a videoconferência. Mas a gente começou a desenvolver... E ainda tem hoje de resistência Mas hoje diminuiu muito. Hoje está ao contrário, assim, hoje diminuiu bastante. Hoje inverteu bastante. A gente teve na faculdade, né, na pandemia, porque não era uma opção. A única opção eram aulas remotas. Então, assim, os alunos obrigatoriamente tinham a opção de assistir aulas remotas ou não assistir, ficava gravado e tudo. Então, a gente, quando voltou, teve a oportunidade do retorno no ano passado,
poucos foram aqueles que reconheciam as vantagens. Tem a vantagem de você ter aula remota, ter aula à distância, né? Que essa questão, você pode viajar, você pode trabalhar fora, você ganha, e hoje tempo é tudo, você ganha o tempo de deslocamento. Então, Sim. Né, aqui nosso curso noturno, pessoal que viaja 1 hora e meia de distância, então acabava a aula 10h30, por exemplo, você está em casa, né? O desgaste físico é muito menor. Dá para estudar mais, né? Dá para ter mais resultado. Dá para aproveitar mais, né? Mas a gente sentiu ainda, assim, no geral, nosso público, a maioria ainda resiste muito ao depende muito do público, né? O nosso público, por exemplo, uma grande fatia está no remoto no trabalho também, até hoje. Uma outra grande fatia está no híbrido no trabalho também. Então já é uma opção de vida e de trabalho. E que aí veja que tudo é habilidade, né? Então quem já teve essa oportunidade de escolha, ela vai poder exercer para outras áreas a mesma escolha, porque ela se sente muito capaz disso. Para quem às vezes foi obrigado a ficar muito no presencial e o online foi um esforço momentâneo, muitas vezes não desenvolveu, né, essa mesma habilidade. E também teve uma questão da pandemia que é interessante a gente colocar, porque como eu expliquei, né, lá atrás, quando a gente sentiu essa necessidade, a gente começou a estruturar a metodologia de ensino por videoconferência. E nós tivemos essa sorte de começarmos muito antes, porque a gente entendeu que não é idêntico. O material didático não é idêntico, a forma de fazer a gestão de aula não é idêntica. Então, cada meio pede, né, um desenho, um design que vai atender requisitos daquele meio. Construir uma interação no online é diferente de construir a mesma interação no presencial, né? E quando foi 2019, alguns meses antes da pandemia, a gente teve um momento muito marcante na nossa vida, que foi receber o Prêmio Nacional de Inovação justamente pelos processos de consultoria linguística por videoconferência, com foco em resultado, porque eles mandam 2 auditores independentes, analisam tudo aqui na empresa. Um baita reconhecimento. Um baita reconhecimento. Nacional. E quando começa a pandemia, já existia o produto, já existia o serviço, o treinamento, o processo. Então, nós não tínhamos que nos virarmos naquele momento. E o que aconteceu com muitas escolas, né, e cursos de idiomas e faculdades, é que não tinha tudo disponível nas 2 modalidades, e de repente todo mundo foi obrigado a ir para o Meet, a ir para o Zoom, aprender a lidar com tudo aquilo, e aí é muito mais desafiador, né? Então aí fica a experiência, às vezes, não consegue aproveitar todos os benefícios que nós buscamos fazer. E no começo da pandemia, como nós já tínhamos essa visão da cultura inovadora humanizada, a gente pôde então centrar os esforços em entender que se quiséssemos manter nossa cultura forte trabalhando de casa, nós tínhamos que trabalhar muito. Porque não é a mesma coisa também viver a cultura presencial e viver a cultura remota. Da equipe, tudo, o engajamento. Tudo. Todos os artefatos, modo de contratar, integrar, a gente foi revisando tudo. Tudo que já funcionava foi revisado para continuar funcionando nesse novo mundo que nós escolhemos ser remote first no início. Então, no início, nem nós tínhamos segurança se o cliente ia realmente, quando voltasse às coisas presenciais, que ele fosse preferir continuar no online ou que ele iria querer voltar para o presencial. Então, a gente adotou a visão remote first. Tudo o que acontecia em equipe era remoto, mas tinha a equipe que era 100% remota, a equipe que era 100% presencial e a equipe que era híbrida. Né? Aí dependia dos projetos, da função, da demanda. E com o passar dos meses pós-abertura, o número de novas matrículas, de novos projetos, consistentemente era na videoconferência, e o presencial foi aos poucos não tendo mais impacto, né, para o nosso perfil de cliente, para a proposta que a gente entrega. O nosso cliente tem um foco muito profissional, né? O posicionamento de vocês já é diferenciado para esse público, no caso, que se adequou perfeitamente com o modelo remoto. Sim, e ainda mais uma experiência de idioma, né, que diferentemente, a experiência de uma faculdade, ela é imersiva, né? São todos os dias, de segunda a sexta, 4 horas todos os dias. A experiência de idioma é uma vez na semana o encontro com 2 horas imersivas, e o resto da jornada é no horário que o aluno mesmo escolhe já para fazer atividades, para fazer as interações e as práticas, né?
e que o deslocamento, ele pesa mais ainda. Porque você se deslocar tempo. meia hora para fazer 2 horas e mais meia hora, essa 1 hora muitas vezes é o tempo extra da semana que não existe, né, na agenda. Não. E que surge por conta da modalidade. Daniel, conta pra gente assim, o impacto dessa premiação nacional de inovação que vocês receberam. O que você acha que trouxe, o que mudou a partir dali? Algo importante, né, é a gente poder valorizar, né? Nós da educação, bom, vou dizer por mim, não vou generalizar, mas ainda não é muito comum na educação como um todo a gente aplicar essa visão de gestão, essa visão de processos, né? E eu mesmo, né, como professor e como uma pessoa bastante inovadora, eu tinha uma visão um pouco deturpada do próprio poder do processo dentro dessa engrenagem toda. Hoje eu entendo que o processo ele habilita, ele liberta, ele dá segurança, ele não engessa. Mesmo porque nós podemos inovar em processos, né, e melhorá-los, incrementá-los. Então, nesse sentido, como a gente ganhou justamente na categoria processo de videoconferência da nossa consultoria, deu essa segurança que tínhamos algo muito bom estruturado na mão. Consistente. Né? E aí quando veio a pandemia, essa segurança ajudou, né? Nossa. A saber que íamos conseguir navegar com aquilo que já tínhamos construído. E depois, né, que a gente começou a se conectar com várias oportunidades de centros de inovação, de aceleradoras, né, a gente percebe que quem conhece o prêmio e sabe como é difícil, né, os requisitos que ele avalia, traz um diferencial competitivo para a marca, né? Porque são poucas as marcas. Na nossa área, nós somos, por enquanto, a única marca que tem esse prêmio, né? Que tem essa premiação. Então, para quem não conhece, é apenas uma chancela, né? Que é uma empresa inovadora de verdade. Mas para quem conhece, já participou e já tentou também, ou já ganhou, né? Traz um reconhecimento ainda maior do que isso significa na prática. Então, para a gente ajuda nesse momento que nós estamos numa expansão nacional, ajuda a dizer um pouquinho de quem nós somos para um mercado que ainda não nos conhece a fundo, né? E para consolidar esses 20 anos, quer dizer, nós não estamos aqui por acaso, né? Não. Nós estamos nesse momento. E eu queria te pedir para falar do pólen, um pouquinho dessa eu acho que é uma iniciativa fantástica também, mais uma que eu admiro bastante. Então, o pólen, né, ele nasceu na pandemia, inclusive, como uma ideia de tentar trazer uma comunidade para discutir o que eu já estava discutindo no Reinvent, mais focado em educação, para estimular, né, novas empresas, startups e também novos negócios tradicionais na área de educação, mas com DNA de inovação, e especialmente também para trazer todos os meus sócios, os negócios que eu já participava, né, dentro de um ecossistema único, de conversa, de troca, porque a inovação ela surge das relações, né? Ela surge do contato, da troca. Ela precisa, né? Ela precisa, né? Precisa. E como nasceu na pandemia, nasceu online, o que é muito interessante. Então a comunidade ela nasceu online, ela é online até hoje. Então nós temos membros que não são daqui de Rio Preto e que participam com a gente. Então dá essa flexibilidade também de ampliar ecossistema, né? De construir para troca de ecossistemas. E isso ajuda bastante a gente a poder desenvolver de alguma forma nessa visão da cultura inovadora humanizada aplicada a outros ambientes de educação também. Fantástico, Daniel. Infelizmente a gente está chegando no final. É rápido, né? Nossa, fala demais, professor fala demais. Rápido. Olha, eu queria ficar muito mais tempo aqui, infelizmente. Eu vou pedir só para você deixar uma mensagem final, assim, do olhar do educador, né? Agora contaminado aí pela inovação, o que você pode deixar para o pessoal que está assistindo a gente? Eu acho que resumindo, né, vou falar algo que é muito do meu dia a dia. Inclusive o livro, ele nasceu desta forma e o mundo hoje nos pede, né? Uma capacidade que a gente precisa hoje para inovar e para sobreviver no mundo de hoje é aprender, desaprender e reaprender, né? Então o processo de aprender ele é cada vez mais importante. E se a gente encarar, né, que nossos desafios, qualquer que seja, eles são oportunidades para a gente poder aprender. Quando a gente se abre para o desafio, o inclui, né, na jornada e aprende a lidar com aquilo, vai atrás de aprender essas habilidades que estava conversando, a gente inova em nós mesmos e nós levamos então essa capacidade de inovar para o nosso trabalho
e até mesmo para poder empreender, caso seja um sonho, né? É isso aí, Daniel. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço todo mundo que está acompanhando a gente, nosso programa, que é realizado aqui pelo Núcleo de Comunicação da UNORTE, para que todos possam acompanhar pelas nossas redes sociais. Daniel, mais uma vez, obrigada. Obrigado, Vanise. Contem sempre aqui comigo. Até a próxima.